Queremos dar as boas-vindas aos que nos está acompanhando nesse dia de hoje. Estamos trazendo um tema importantíssimo para que você possa alimentar-se espiritualmente. Estamos estudando esta série profética sobre o santuário celestial, especialmente sobre o juízo investigador. E estamos estudando na Bíblia os temas do santuário, do juízo investigador, dos três anjos, o que nós chamamos de verdade presente. Este tema da verdade presente, meu querido irmão, é um tema solene, são verdades transcendentais que o Senhor tem dado através da sua santa palavra. E agora que nós estamos caminhando para os últimos acontecimentos, o povo de Deus tem que ter o conhecimento intelectual, tem que ter o discernimento espiritual, para que nós não sejamos desviados do caminho correto. Por isso, não podemos agora estar presos a nenhuma denominação, a nenhum pastor. Nós devemos agora, conforme a orientação da palavra, seguir o Cordeiro. Agora, se a minha família segue o Cordeiro, eu acompanho minha família. Se o meu pastor segue o Cordeiro, eu acompanho o pastor. Se a minha igreja segue o Cordeiro, eu acompanho a igreja. Mas o importante, meu querido irmão, agora é ter um conhecimento, não apenas um conhecimento intelectual, porém um conhecimento experimental do nosso Criador. Quer dizer que nós agora precisamos seguir o Senhor através do Espírito Santo e vamos ser provados individualmente. Por isso estamos pregando essa série sobre o selamento dos vivos. Então, por que tem que ter um juízo celestial? Hoje, o tema de hoje é por que um juízo celestial? Muito importante, meu querido irmão, que Deus está agora fazendo uma seleção no planeta Terra daqueles que são apartados, porque eles serão parte da família do céu. Esse é um tema maravilhoso e nós vamos encontrar esse tema, meu querido irmão, em Apocalipse, nós vamos encontrar esse tema em Jó, nós vamos encontrar esse tema em Daniel, nós vamos encontrar esse tema em várias partes da Bíblia. Então hoje nós estamos fazendo uma pergunta: por que a necessidade de um juízo no céu? Vamos começar lendo a palavra de Deus, mas antes eu quero convidá-lo para que nós possamos, de maneira muito reverente, orar ao Senhor. Querido Pai, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos por esse privilégio de poder estudar a Tua palavra ainda em liberdade. Te agradecemos, Senhor, por esta revelação maior, que é a profecia para o tempo do fim, que nos dá, Senhor, o mapa, a bússola, para nessa hora não equivocar o caminho. Abençoa a meu irmão, a minha irmã, guarda a sua família, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos começar estudando a Bíblia, hoje no livro de Jó. Jó capítulo 1, Jó capítulo 1, nós temos aqui uma poderosa revelação que não encontramos em outras partes da Bíblia. Vamos abrir a palavra de Deus em Jó capítulo 1, versículo 1. Diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Era um homem íntegro e reto, que temia a Deus e se desviava do mal. Querido irmão, a Bíblia menciona nessa pequena biografia algo solene: íntegro e reto, temeroso de Deus, se apartava do mal. Parece que essa é a fotografia dos 144.000, daqueles que no tempo do fim estarão preparados para a vinda de Jesus. E da mesma maneira como essa fotografia de Jó reflete as características dos 144.000, também da mesma maneira a tribulação,
a prova, a angústia do tempo do fim, nós vemos refletida na vida de Jó. Por isso que agora, nós vamos estudar agora o capítulo 1, versículo 6. Vamos encontrar aqui um panorama da guerra cósmica entre Cristo e Satanás, que está em evidência desde o início. Capítulo 1 de Jó, versículo 6. Certo dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles. Versículo 7. E disse o Senhor a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Vamos fazer uma pequena interrupção para pensar um pouco no que nós estamos lendo. Diz a Bíblia que os filhos de Deus, quem são os filhos de Deus? Os filhos de Deus se reuniram, vieram apresentar-se diante do Senhor. Meu querido irmão, quando nós estudamos a Bíblia, temos que ter o discernimento e a interpretação correta pela própria Bíblia. Eu não posso pensar assim, os filhos de Deus são marcianos ou são extraterrestres. Não, nós não podemos ficar. Alguns começam a imaginar que um dia seres extraterrestres vieram à Terra, tiveram relações sexuais com as filhas dos homens. Isso é argumentar de maneira incorreta. Nós não temos essa permissão para começar a inventar histórias, que os gigantes que nasceram. Nós não podemos inventar a Bíblia ou interpretações pessoais da Bíblia, não podemos fazer, não temos o direito para isso. A Bíblia é a palavra de Deus e ela tem que ser interpretada pela própria Bíblia, por orientação do Espírito Santo. Então agora a pergunta: quem são os filhos de Deus? Claro que Jó capítulo 1 não responde. Então vamos agora visitar outro livro da Bíblia. Vamos em Lucas, Dr. Lucas. Nós encontramos no capítulo 3 de Lucas a resposta à pergunta que fizemos. Capítulo 3, vamos começar no versículo 23. Lucas capítulo 3, versículo 23 diz assim: Ora, Jesus, ao começar o seu ministério, tinha cerca de 30 anos. Sendo, e entre parênteses, como se cuidava, filho de José, filho de Eli. Vamos ler o versículo 2 também, 24, perdão. Filho de Matã, filho de Levi, ou Matate, Matate de Levi, Levi de Melqui, Melqui de Janaí de José. E se você está lendo a Bíblia comigo, agora você vai ver que do versículo 23 até o versículo 36, nós encontramos uma sequência, filho de. Então nós vamos pular essa parte, fazendo de conta que lemos todo isso, porque é uma genealogia de Jesus, mas nós vamos ler agora o versículo 37 e 38, diz assim, aí mesmo em Lucas 3, 37. Lameque de Matusalém, Matusalém de Enoque, Enoque de Jared, Jared de Maleleel, Maleleel de Cainã. Agora escuta o versículo 38. Cainã de Enos, Enos de Sete, Sete de Adão e Adão de Deus. Eu quero pedir a permissão para você, porque eu vou ler aqui na minha tradução, porque a minha tradução fala o que eu quero ouvir, e ainda que a que colocamos aí na tela não está errado. Ele diz assim, lá no começo nós lemos que Jesus, como se cuidara, era filho de José, e foi dando lá a genealogia, versículo 37, filho de Matusalém, filho de Enoque, foi dando, versículo 38, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Esse é o que eu queria ler, filho de Deus. Então agora a pergunta que nós fizemos em Jó, capítulo 1, quem são os filhos de Deus? Aqui diz que era Adão
o Filho de Deus. E quem foi Adão? Pois não tem que fazer um curso de teologia para descobrir que Adão é o nosso pai, nosso antecessor primeiro. Deus criou o planeta Terra, criou Adão, e Adão é filho de Deus. O que significa isso? Ele é o primogênito, ele é o responsável, entre aspas, ele é o dono da terra, porque o verdadeiro dono é Deus. Então nós entendemos, agora regressando a Jó, capítulo 1, versículo 6, Jó, capítulo 1, versículo 6, ora, chegando o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Quero fazer um convite para você, me acompanhar no pensamento. Adão, filho de Deus. Adão é o primogênito. Adão é o primeiro ser criado no planeta novo, o planeta Terra. Vamos agora a Jó 1,6. Certo dia os filhos de Deus vieram diante de Deus, e diz a Bíblia que apareceu Satanás também com os filhos de Deus. E por que Satanás aparece com os filhos de Deus na corte celestial? Existe, meu querido irmão, no reino dos céus, uma reunião. Eu não sei se é mensal, eu calculo que é mensal, porque em Isaías, capítulo 66, menciona a respeito do sábado e também de lua nova a lua nova, de um mês a outro mês. Eu penso que essa é a reunião que vem todos os primogênitos, ou filhos de Deus, o primeiro criado no planeta a reunir-se com Deus para administrar o universo. Deus é o dono de todo o universo, mas tem mundos criados e cada mundo tem um representante. Então, meu querido irmão, nós encontramos agora que Satanás aparece nessa reunião. E agora vem uma pergunta: por que Satanás, que era um querubim, que é um anjo caído, agora que ele está fazendo numa reunião com Deus, quando reúne com os representantes dos planetas? Então, meu querido irmão, nós temos que fazer uma pequena pergunta: o que significa esta palavra filho de Deus e por que Satanás está metido com eles? Vamos primeiro dar uma olhada no que era a tarefa de Adão. Vamos em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Escuta, domine ele. Escuta, domine ele. Ele quem? O homem. Como chama? Adão. Então Adão foi criado para quê? Para dominar sobre, aí diz sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, toda a terra, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Então, meu querido irmão, Adão foi criado para quê? Para governar. Adão foi criado para quê? Para reinar. Era o rei da terra. Ele devia representar a terra na corte celestial, na reunião que Deus faria com os seres criados, os primeiros seres criados. Então, meu querido irmão, na Bíblia, existem algumas palavras que são importantíssimas, mas que nós, às vezes, não podemos alcançar a profundidade do entendimento delas. Eu vou ler contigo um texto que está no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 28. Gênesis, capítulo 1, versículo 28, diz assim: então Deus os abençoou, está falando de Adão e Eva, e lhes disse assim: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra. Agora diz assim uma palavra: e sujeitai-a. E sujeitai-a.
dominai sobre os peixes da terra, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Agora vem uma pergunta. Nós já entendemos que Adão foi criado para reinar, para governar, para administrar, mas o que significa essa palavra sujeitai-a? Quando nós vamos à original, que foi escrito o livro de Gênesis, a palavra mais ou menos dá uma ideia assim. Essa palavra sujeitar significa como alguém que agarra um touro, um boi, pelos chifres, e esse boi, esse touro é perigoso, e agora eu tenho que segurá-lo de maneira forte, eu não posso largá-lo, porque se eu largo, ele pode me fazer mal. Então eu tenho que sujeitar, eu tenho que ter controle sobre esse inimigo. E você vai dizer assim, pastor, mas no Éden não tinha nenhum inimigo? Adão e Eva foram criados num paraíso, aqui fala assim que eles estavam felizes, estavam contentes, que Deus vinha visitá-los, mas aqui já nos está, desde o tempo da criação, deixando saber que Deus está alertando Adão e Eva, cuidado porque tem uma rebelião no universo, e esse planeta é novo, e vocês são seres santos, por isso vocês têm que manter esta condição de santidade, de pureza, de obediência. Não deixa que o pecado venha destruir a beleza desse planeta. Sujeitai-a, disse aqui, e dominai sobre tudo, sobre todo, toda a terra. Agora, se você vem comigo em Lucas, é muito bonita a palavra de Deus, porque ela se explica, não tem que inventar nada, nem interpretar nada, todo está interpretado. Lucas capítulo 4, versículo 5 diz assim, São Lucas capítulo 4, versículos 5 e 6. Então o diabo, levando-o a um lugar elevado, mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. Versículo 6. E disse-lhe, dar-te-ei toda a autoridade e glória destes reinos, porque me foi entregue. Vou ler outra vez. Porque me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Meu querido irmão, minha querida irmã, que estava fazendo Satanás lá na reunião no céu com Deus e todos os filhos de Deus? Pois Satanás está dizendo a Jesus assim, esses reinos desses mundos, os reinos desse mundo é meu, eu dou a quem eu quero. E por que é meu? Porque me foi entregue. Quem entregou esse reino a Satanás? Pois nós encontramos em Gênesis 3, não vou ler agora a história, que Adão foi vencido, Adão tropeçou, não pôde sujeitar o boi, o touro forte, violento, e agora ele foi derrotado. Por isso, meu querido irmão, agora, então nós temos que entender que se algum é vencido, é escravo daquele que foi vitorioso. Isso disse a Bíblia. Por isso que é importante que nós entendamos quem eram os filhos de Deus e por que Satanás está metido com eles. Leia comigo agora algo interessante. Salmo 8. Salmos, capítulo 8. Vamos dar uma olhada em algo interessante. No capítulo 8 do livro de Salmos, menciona a poderosa palavra de Deus assim, no versículo 3 a 6. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos. Deixa eu ler a tradução que está na tela. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste. Versículo 4. Que é o homem para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Versículo 5. Contudo, pouco abaixo de Deus o fizeste, de glória e de honra o coroaste. Vou ler outra vez. De glória e de honra o coroaste. Então disse bem claro agora o versículo 6. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo
dos seus pés. Meu querido irmão, de quem está falando a Bíblia? De quem está comentando o salmista? Vamos pensar um pouquinho. Foi feito um pouco menor que Deus, foi coroado de honra e de glória e recebeu domínio sobre todas as obras criadas. De quem está falando? Talvez você diga assim: ai pastor, parece que está falando de Adão, porque aqui está falando da criação. Tem certeza que está falando de Adão? Vem comigo no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 2, versículos 6 e 9. Hebreus capítulo 2, versículos 6 e 9. Diz assim o livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 6. Mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que te lembres dele, ou o filho do homem para que o visites? Seguimos? Fizeste um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste. De quem está falando? Versículo 8. É o mesmo Salmo 8. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que não lhe fosse sujeito. Mas agora ainda não vemos todas as coisas sujeitas. Versículo 9. Vemos, porém, aquele que foi feito um pouco menor que os anjos. De quem está falando? Está falando de Adão? Não, meu querido irmão, minha querida irmã. Está falando de Jesus, coroado de glória e honra por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Você está acompanhando o tema? Não está mais falando de Adão. Adão caiu, Adão fracassou, Adão não pôde ir no céu, porque ele agora pecou, não tem acesso ao céu, porque ele passou a autoridade que ele tinha para Satanás. E agora então a Bíblia se explica porque Satanás aparece no concílio do céu em lugar de Adão. Adão devia estar lá como filho de Deus, Adão devia estar representando o planeta Terra, porém Adão tropeçou, caiu e não pôde mais permanecer na reunião. Por isso Satanás agora, ele é o representante. Mas quando nós viemos aqui em Hebreus, não está falando que Satanás é o representante, pois aqui em Hebreus 2,9 deixou bem claro quem é o representante, é Jesus, o segundo Adão, meu querido irmão. O que a Bíblia está falando então? A Bíblia está dizendo, gritando de maneira bem clara, o que Adão perdeu, Jesus recuperou para nós outros, honra e glória ao seu nome, diz o apóstolo São Paulo. E eu tenho aqui um texto, Profetas e Reis, eu não sei se a página vai coincidir, mas eu tenho em espanhol. Deixa eu ler, em inglês está a página 682, em espanhol na página 502. E diz assim: mediante o êxito que teve ao desviar o homem da senda ou do caminho da obediência, Satanás chegou a ser o Deus deste século, 2 Coríntios 4,4, passou ao usurpador o domínio que antes foi de Adão, porém o Filho de Deus propôs que viria a essa terra para pagar a pena do pecado e assim não somente redimiria o homem, mas também recuperaria o domínio perdido. Glória a Deus! Que bonito texto. Vamos colocar na tela Miqueias 4,4 e agora você vai entender o texto que nós lemos em Profetas e Reis, na página 502 e 503. Miqueias 4,4. Aí está. Mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante. Porque, perdão, é versículo 8, me perdoa. Aí está, esse é o versículo correto. Estava pensando em Gálatas 4,4. Disse assim:
E a ti, ó torres do rebanho, outeiro da filha de Sião, a ti virá, sim, a ti virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. Aqui está a profecia que nós estamos comentando, lendo em Salmo 8, Hebreus 2, versículo 9, que Jesus resgatou o primeiro domínio. Quer dizer, meu querido irmão, minha querida irmã, que eu e você estamos vendidos à pessoa errada. Satanás tomou possessão da terra e ainda teve a petulância de dizer para Jesus: esse planeta que me foi dado é meu e agora eu dou para quem eu quero. E se tu me adora e se ajoelha aqui, pois eu vou te dar o poder, a honra e a glória desse planeta. E Jesus disse: não, esse planeta não é teu, esse planeta é meu, eu vim tomá-lo de volta. Glória a Deus, meu querido irmão, porque Jesus veio resgatar o planeta Terra. Em Miqueias 4:8 diz claramente: a ti virá o primeiro domínio, o domínio que Deus havia dado, entre aspas, para Adão. Agora Deus arrancou outra vez das mãos de Satanás e agora Deus está esperando o momento em que ele agora vai recolocar nas mãos de Adão outra vez. Em outro sermão vamos entrar nesses detalhes, quando Jesus passa as mãos de Adão outra vez, o domínio da terra. Que bonito, que maravilhoso, meu querido irmão. Então agora, deixa eu ver onde está o livrinho, Desejado de Todas as Nações. Esse texto é muito bonito, em espanhol, está na página 90. Escuta isso, que bonito texto. Desejado de todas as nações, página 90, diz assim: ao nascer Jesus, Satanás sabia que havia vindo um ser comissionado divinamente para disputar o seu domínio. Eu vou ler outra vez. Ao nascer Jesus, Satanás sabia que havia vindo um ser comissionado divinamente comissionado para disputar o seu domínio. Tremeu ao escutar a mensagem do anjo que testemunhava a autoridade do rei recém-nascido. Satanás conhecia muito bem a posição que Cristo havia ocupado no céu como amado do Pai. O fato de que o Filho de Deus viesse a essa terra como homem o enchia de assombro e apreensão. Satanás estava tremendo quando Jesus veio na terra. Ele conhecia Jesus já no céu e por isso ele fez um esforço sobrenatural para matar a Jesus tão pronto nasceu lá em Belém. Por isso, meu querido irmão, nós hoje vemos que Jesus veio com uma missão à terra e veio entrar na casa do valente, desarmar o valente, tirar as armas do valente e envergonhar o valente diante de todo o universo. Eu vou ler logo um texto sobre isso. Então, eu volto uma página aqui, Desejado de Todas as Nações, capítulo 12. O capítulo é a tentação, se você quer buscar em português, porque eu não tenho o Desejado em português, mas se você quer buscar em português é o capítulo 12, a tentação. Na mesma página do capítulo 12, diz assim, e o domínio que Adão havia perdido por causa do pecado seria recuperado. O domínio que Adão entregou a Satanás devia ser recuperado. Então agora, meu querido irmão, começa a ficar claro por que um juízo celestial e porque Deus nos vai passar a cada habitante da terra, cada habitante desse planeta em um juízo. Então agora nós entendemos claramente, meu querido irmão, que o domínio que Satanás tomou de Adão, Jesus tomou de Satanás. E sabe a quem Jesus quer dar esse domínio agora? Leia Daniel 2:44, não vou ler agora, mas é muito clara a profecia. Então agora vem a pergunta, que é isso que eu quero me concentrar.
Então, quem são os filhos de Adão? Vamos em Jó outra vez. Agora vamos ler Jó 1:7. Vamos agora continuar lendo o livro de Jó e vamos ler o capítulo 1, versículo 7. Disse-lhe o Senhor a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor dizendo: eu vim de rodear a terra e de passear por ela. Querido irmão, por que Satanás vem da terra? Porque ele se julgava o dono da terra. Ele se julgava a autoridade máxima da terra. E disse muito claro, não? E por que Deus pergunta assim? Será que Deus não sabe de onde vens? Claro que Deus sabe todas as coisas. Ele havia perguntado a Adão e Eva também: onde estão? Será que Deus não sabia onde Adão e Eva estavam? Sim, mas Deus queria que todo o universo colocasse atenção onde eles estavam, mas muito mais importante, que Adão e Eva soubessem que estavam perdidos. Mas agora, da mesma maneira, também está todo o concílio celestial reunido, os representantes de outros mundos, e se você quer ver isso com mais evidência, vá ao livro de Hebreus 1:3, Hebreus 11:3, Hebreus também capítulo 1, menciona claramente, deixa só fazer uma pequena menção, não desmarca o livro de Jó, porque já vamos voltar, mas eu vou ler aqui, diz assim, o livro de Hebreus 1:2, diz assim: a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez o mundo. A tradução original diz assim: por quem fez o universo. Há mundos, não o mundo, fez os mundos, a tradução correta, o universo. Então agora os filhos de Deus estão reunidos, estou lendo Jó 1:7, e Deus agora começa a reunião, e de repente quem aparece aí? Satanás apareceu na reunião. E Deus agora interrompe a agenda, interrompe a sequência dos temas e disse assim: de onde vem Satanás? E todos colocaram atenção a ver por que Satanás está em esta reunião. Porque se sabia claramente que Satanás não devia estar em esta reunião. Ele era um querubim e não um filho de Deus. Ele foi criado para outra função, não para esta função, para esta reunião. Pois Satanás agora vai deixar bem claro de rodear a terra e passear por ela. Em outras palavras, ele está dizendo assim: eu vim da terra porque é a minha possessão, e eu estava dando uma olhada na minha fazenda, vamos dizer assim, na minha possessão. Mas é interessante agora que Deus vai dizer assim, então disse, versículo 8, estou lendo Jó 1:8. Então disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e que se desvia do mal. Este texto, meu querido irmão, não é um texto mencionado por um anjo, nem por um profeta. Esse texto é um texto mencionado por Deus. Deus disse assim: você viu, Satanás, o meu servo Jó, um homem reto, íntegro, teme a Deus e se desvia do mal? Essa é uma representação de como, diante de todo o universo, Deus quer reivindicar seu caráter na vida dos seus filhos. Ele tem prazer quando ele pode dizer diante de todo o universo: esse é meu filho, o nome dele é Jó, ele é reto, ele traz o dízimo, ele guarda a lei, é um bom cidadão, é um bom membro da igreja, ele obedece a minha palavra. E Satanás agora começou a comer as unhas, porque não sabia o que dizer. Aí veio uma ideia, Satanás disse assim, versículo 9, disse: respondeu Satanás ao Senhor e disse: teme Jó a Deus em vão? Teme Jó, teme a Deus de balde? Versículo 10, acaso não o tens protegido
de todos os lados, não tens protegido de todo lado a ele, a sua casa e tudo quanto tens, tens abençoado a obra das suas mãos e os seus bens se multiplicam na terra. Que Satanás está falando? A hora, versículo 11, disse, mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e ele blasfemará de ti na tua face. Queridos irmãos, hoje nós estamos nesse planeta e vão vir calamidades sobre calamidades. Vem uma grande tribulação, uma crise como nunca, diz o livro de Daniel 12:1, como nunca antes. E quem é o autor? Quem está por detrás? É que existe no céu uma guerra, uma disputa por cada habitante da terra. Deus está dizendo assim diante de todos os representantes do universo, esse é o meu filho. E agora Satanás vem e diz assim, mas claro, ele é abençoado, ele tem carro, casa bonita, tem uma família bonita, ele é beneficiado, ele é um consentido, um mimado, claro que ele é fiel. Tira tudo o que tem, a ver se ele continua na fé. Por isso que nos vêm calamidades, por isso nos vem tribulação, por isso nos vêm provas duras na nossa vida. E muitas vezes Satanás tem a razão, porque nós estamos na igreja, porque estamos na fé, porque Deus nos tem abençoado. Mas tão pronto vem a tribulação, tão pronto vem a pobreza, tão pronto vem a enfermidade, abandonamos a fé, abandonamos a Deus, abandonamos a igreja, abandonamos a doutrina e vamos ao mundo a servir a Satanás. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, eu te convido hoje a agarrar-se das mãos de Jesus e como Jó, possamos dizer, ainda que ele me mate, eu vou confiar nele. Eu não tenho tempo de seguir toda a descrição aqui do capítulo 1, mas nós conhecemos bem a história que Satanás saiu como um raio e acabou a família, acabou a riqueza, acabou tudo em um momento. Que poder que tem esse diabo tão terrível que destruiu a vida de Jó, seus filhos, 10 filhos, a riqueza de Jó, tudo acabou. Mas que interessante que agora no capítulo 2, a segunda prova de Jó, versículo 1 diz assim, em outro dia, chegou outra vez o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor, versículo 2, e comenta tudo outra vez, e disse o Senhor a Satanás, de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor, dizendo, de rodear a terra e de passear por ela. E agora Deus vai levantar outra vez a mesma questão com Satanás, e disse, versículo 3, disse o Senhor a Satanás, notaste porventura o meu servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal, ele ainda retém a sua integridade, embora me incitaste contra ele para o consumir, e escuta, sem causa. Existem momentos na vida que nos vão sobrevir provas, sem explicação, sem causa. Você vai dizer, eu era bom membro na igreja, eu procurei ser um bom marido, eu procurei ser um bom pai, eu procurei obedecer à lei de Deus, e por que o Senhor me permitiu tudo isso? Não existe uma causa, uma razão. E Deus agora está apontando a Jó como um exemplo de retidão, de pureza, de santificação. Deus está dizendo, ele é meu, Satanás. Então, se Jó é meu, como você está dizendo que a terra é tua? Essa é a guerra, porque Satanás estava dizendo, o planeta Terra é meu, mas Deus está dizendo assim, como que o planeta Terra é teu, se eu lá na terra tenho servos? E não era a maioria, era um homem que se destacava, que era justo, íntegro, reto, temeroso de Deus. Mas com esse Deus estava feliz e era bem representado lá na corte celestial. Agora, meu querido irmão, agora no tempo do fim, Deus não vai ter Agora Deus vai levantar
144 mil justos, íntegros, e que em meio da prova mais dura vão ser firmes e leais a Deus e a sua palavra. Não é isto maravilhoso? Deus agora está chamando um povo para selar esse povo com o selo do seu caráter, o selo da pureza do céu. E ainda que esse povo está na terra, mas ele vai representar corretamente o caráter de Deus. Agora vem a última prova. Satanás então vai responder, versículo 4, estou lendo Jó 2:4. Respondeu Satanás ao Senhor. Escuta, antes de ler isso, eu quero dizer uma coisa. Satanás é o pai da mentira. Tudo que Satanás fala não podemos nunca crer, e coitado dos anjos que creram em Satanás. Pura mentira. Mas se tem uma verdade na Bíblia que Satanás falou, é o que ele vai falar agora. Isso é tão verdade porque nós estamos vendo tanta gente agora sofrendo. Vamos ler então. Pele por pele, disse Satanás. Pele por pele. Tudo, disse aí, tudo Satanás mencionou. Quanto o homem tem, dará pela sua vida. Essa é a grande verdade que Satanás menciona na Bíblia. Eu aqui estou nos Estados Unidos e vejo que vem pessoas de América do Sul, de outros lugares da América Central, trabalham duro, mas de tanto trabalhar se estressam, se enfermam, e tudo que ganharam, que colocaram no banco, que juntaram, agora tem que pagar aos médicos, cirurgia, farmácia, porque estão enfermos. E agora tem que se desfazer de tudo que ganharam para poder recuperar a saúde. Por isso Deus nos deu a reforma para a saúde, meu querido irmão. Agora menciona Satanás então, que Jó era fiel porque ainda tinha vida e tinha saúde, e Deus disse, tá bom, mas não lhe toca a vida. Você tem acesso a tirar a saúde, mas não vai tocar a vida de Jó. E Satanás outra vez veio voando e veio correndo e destruiu o último que Jó tinha, a sua saúde. Mas eu quero dizer uma coisa, um detalhe Jó não arrancou, um detalhe Satanás não arrancou de Jó. E qual foi? Versículo 9. Sua mulher lhe disse, ainda conservas, ainda retens a tua integridade. E que falou a mulher? Blasfema de Deus, Jó, e morre. Que é que Satanás não tirou de Jó? A esposa. E que mais? Versículo 11. Ouvindo 3 amigos de Jó todo esse mal que lhe sobreviera, vieram com ele, cada um em seu lugar, Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta, e Zofar, o Naamita, e combinaram ir juntamente condoer-se com ele e consolá-lo. Que Satanás não tirou? A esposa e os amigos. Porque no livro de Jó, vamos ver como a esposa e os amigos agora vão pressionar a Jó para fazer ele abandonar a fé. Por isso, meu querido irmão, temos que ter muito cuidado com a família, com os irmãos da igreja e com os amigos. Porque Satanás, quando não vem, manda o secretário. E agora Jó menciona a mulher, desnudo vim, desnudo vou. Então, meu querido irmão, a Bíblia menciona que Satanás é o acusador. Perdão. Satanás é o acusador. Ele quer apontar o dedo nas nossas iniquidades. E com razão, nós somos pecadores. Ele não está inventando que somos pecadores. Mas Jesus veio recuperar o que se havia perdido. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu agora vou terminar lendo Jó 42. Jó 42, porque Deus permite tudo que vem à nossa vida. Diz a Bíblia, meu querido irmão, que Deus
vem contra os inimigos. Capítulo 42 de Jó, versículo 7, diz assim: acabando o Senhor de dizer a Jó essas coisas, disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Versículo 10, e com isso nós vamos terminar. Mudou a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e deu o Senhor a Jó o dobro de tudo que antes possuía. Meu querido irmão, o Senhor quer mudar a nossa sorte. Os 144.000 serão o maior espetáculo do universo, como foi a história de Jó. Somente agora que já não está Jó, quem está na cena, no palco, agora somos nós. Temos que chegar à estatura de Cristo, à estatura de pureza, à estatura de santificação, para nos preparar para a última guerra, o último combate, a última batalha contra o príncipe deste mundo, que vai ser expulso para sempre. Que Deus te ajude, e a mim também, para que sejamos justos, íntegros e retos com Deus, como foi Jó. Oremos. Querido Pai, agora entendemos, Senhor, porque um juízo no céu, não para massacrar-nos, não para destruir-nos, mas para que todo o universo veja que nós amamos a Jesus, que nós queremos amar a Tua lei e queremos viver para sempre na Tua presença. Perdoa a nossa rebelião, o nosso pecado, Senhor. Dá-nos um coração limpo, dá-nos, Senhor, uma condição de pureza para servir-te como santidade a Jeová. Abençoa, meus irmãos, a Tua igreja, o Teu povo, a Tua obra, Senhor. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Metroevangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metroevangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metroevangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.